Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Graça e paz aos que estão agora no Facebook, no YouTube ao vivo. Estamos ao vivo agora para toda a terra, não só todo o Brasil, né? Você que está no YouTube aí ou no Facebook, estamos ao vivo, tá? 19 horas e 30 e quanto, Jaque? 37. 19 horas e 37 minutos, tá? Estamos ao vivo aqui, direto do MGA. Hoje o apostolado inédito será muito edificante como fundamento para a sua vida. E você precisa desse fundamento. Você precisa saber o que vai ser falado hoje. Você precisa saber, conhecer e entender. Compreender o que vai ser falado nessa noite. Antes, vamos falar com o Pai, com o dono da palavra. Senhor nosso Deus e nosso Pai, reconhecemos que Teu é o reino, o poder e a honra e a glória para todos sempre. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, que o Senhor revele a sua palavra aos que vão me ouvir. E isso para a Tua glória, para que o meu trabalho no Senhor não seja em vão, como Paulo falava. Se o Senhor revelar, Tua palavra não voltará para o Senhor vazia. Tua palavra é viva, poderosa e eficaz. Toda a palavra de Deus é pura, é verdade. Manifesta a Tua glória, ó bendito Espírito Santo, e nos guia em toda a verdade. E nos ensina todas as coisas como Jesus disse. É o que eu oro, intercedo, rogo, peço e te agradeço desde já, porque eu sei que o Senhor sempre me ouve, para a sua glória. Amém. E assim seja, para com todos que vão ouvir agora, amanhã, semana que vem, o mês que vem, o ano que vem, todos que vão ouvir e receber essa palavra que vem de ti. E a prova que vem de ti é que está escrito, que vai ser ministrado. Te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Quem pode falar amém? Amém. Abba, Pai. Mensagem nova, apostolado novo hoje. E será muito edificante. Você precisa saber disso que vai ser falado nessa noite. Você precisa saber disso. Você precisa conhecer isso. Você precisa estar a par disso. Você precisa entender isso que vai ser falado. O tema de hoje, Jaque, por favor. Não se pode banalizar a graça de Deus. Não se pode banalizar algo banal, subestimar, menosprezar, fazer menor, igualar. Não se pode banalizar a graça de Deus. Não sei se vai dar tempo de eu ler e ministrar tudo que o Espírito Santo me deu, mas vamos começar. O texto central dessa ministração, abre comigo, 2 Coríntios capítulo 6, 2 Coríntios meia dúzia, Bíblia, papel e caneta. Um graça e paz especial a todos que estão ao vivo aí, tá? A você que me ouve pela rádio mgaonline.com, você que me ouve nos vários grupos de WhatsApp, você que me ouve e me assiste pelo YouTube, pelo Facebook, graça e paz, pelo nosso site, graçaapostolado.com, graça e paz a todos vocês. Graça e paz. 2 Coríntios 6, verso 3. 2 Coríntios meia dúzia, verso 3. O tema de hoje, não se pode banalizar a graça de Deus. Você vai entender. 2 Coríntios 6, 3. Paulo disse: não damos nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Quem concorda com essa palavra? Quem recebe? Nós não devemos dar nenhum motivo de
Escândalo. Por quê? Para que o ministério não seja condenado, satirizado, zombado, censurado, reprovado. Paulo, hein? Isso aqui é apostolado. 2 Coríntios 6,3. Não damos nenhum motivo de escândalo em coisa alguma para que o nosso ministério não seja censurado. Verso 1. 2 Coríntios 6,1. E nós, cooperando com ele, com Cristo, né? Com ele é com Cristo. E nós, cooperando com ele, também vos exortamos a não banalizar a graça de Deus. Ou, como está escrito, a que não recebais a graça de Deus em vão. Porque Jesus não morreu em vão. A graça de Deus é a morte de Jesus, não é outra coisa, tá? O que é a graça de Deus por nós? Foi Jesus ter morrido por nós sem nós merecermos. Isso se chama graça. Na teologia, ao pé da letra, um favor imerecido. Um favor que nós não merecíamos. Ainda mais nós sendo gentios, porque Jesus veio para os judeus. Tá claro? Nós pegamos uma carona na salvação. Nós somos gentios, estrangeiros, estranhos. Jesus veio para os judeus, nós não somos judeus, não seríamos salvos. Mas a graça nos alcançou. Eles, filhos de Deus, e nós, também filhos de Deus, adotados em Cristo Jesus, nos tornamos filhos de Deus. Essa é a graça que veio sobre nós. Só que essa graça, vamos deixar claro, não se pode banalizar a graça de Deus. Essa graça, não vai escandalizar, ela não é para todos. Ou não foi por todos. Abram suas Bíblias em Mateus. Eu adoro o Espírito Santo porque ele te dá uma direção. Quando chega aqui, ele vai ampliando a direção. Na hora que ele fala comigo, ele fala 10x. Quando chega aqui é 50x. Eu falo assim, mas por que você não falou lá na hora? É porque eu não quis, quero falar agora. Mateus capítulo aqui 26. 28, desculpa. Mateus 26. Mateus 26. É o verso 28 que eu quero. Mateus 26, 28. A graça não foi por todos ou para todos. Foi por todos e para todos os filhos de Deus predestinados à salvação. Aí foi por todos e para todos. Mas há filhos de Deus que não foram predestinados para a salvação. Quem já entendeu isso, diga amém. Porque não são todos que são salvos. Então não se pode banalizar a graça. O que é banalizar? É generalizar. Pela graça sois salvos. Quem sois salvos pela graça? Todo mundo é salvo pela graça? Se eu pensar, ou se eu falar, ou se eu ensinar que todo mundo é salvo pela graça, eu estou o quê? Banalizando a graça. Tirando o valor dela. Banalizar. Compra uma Mercedes zerinha por 650 mil reais. Ah, mas você tem tanto dinheiro que você banaliza as coisas. Ah, vou vender essa Mercedes, não gostei. Quanto você quer nela? Ah, dá aí R$2. R$2? Você pagou 650 mil reais. Você vai me dar ela por 2? Ah, não gostei. Não. Ah, tem tanto dinheiro que nem... Me dá só R$2 para não dar de graça. Está banalizando. É o que fazem com a graça de Deus. Olha o Mateus 26, 28. Olha o Mateus 26, 28, Jesus diz: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos, para a remissão dos pecados. Você vê que Jesus não banalizou a morte dele. Ele não banalizou o sangue que seria derramado. Ele fez questão de deixar claro: eu vou derramar o sangue, mas por muitos, não por todos. E por que por muitos e não por todos? Depois de Mateus, Marcos capítulo 4. Abram suas Bíblias. Marcos 4. Versículo 11. O mesmo Jesus. Marcos 4, 11. Marcos 4, 11. Jesus disse: a vós
circule na sua Bíblia, a vós. Você sabe o que significa a vós? É uma palavra destinada a pessoas X. Não é a todos, é a vós. Quem são esses vós? Pela letra, os discípulos. Profeticamente, os escolhidos, as ovelhas, os filhos de Deus, os eleitos. Então tem dois modos de entender. Está percebendo? Tem dois modos de entender a Bíblia. Pela letra, teologicamente falando, pela letra, a vós, quem? Os discípulos, Jesus falando com eles. E profeticamente, porque nós não somos discípulos, mas essa palavra serve para nós. Porque o Jesus é o mesmo. Ainda que aqui ele está segundo a carne, ele ressuscitou, mas Jesus é Jesus. Então, Marcos 4,11. A vós, ou seja, a um povo exclusivo, a vós é dado saber os mistérios do reino de Deus. Não é a todos na face da terra. A vós, os eleitos, os escolhidos, as ovelhas, os predestinados, os chamados. A vós, Marcos 4,11, é dado saber os mistérios do reino de Deus. Mas aos que não foram chamados, aos que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas. Por quê, Senhor? Verso 12. Para que vendo vejam e não percebam. Interessante, né? Para que vendo, eles vão ver, vão, mas não vão perceber. E ouvindo, ouçam. Senhor, eles vão ouvir? Todos vão ouvir. Mas não entendam. Ou seja, todos podem até ouvir, mas não são todos que vão entender. Tá claro? Senhor, por que é assim? Um dia eu perguntei para ele, por que é assim? Ele disse assim, Marcos 4,12. Para que não se convertam. Ué, mas eu vim da Igreja Batista e lá eles queriam que todo mundo se convertesse. Não é assim? É ou não é? Na Assembleia de Deus eles não querem que todo mundo se converte? Mas Jesus não quer. A primeira vez que eu li, mas todo mundo quer que se converte, o senhor não quer? Ele falou, para você ver como está errado as coisas lá, hein? Eu vou ler de novo. Marcos 4,11. Disse Jesus, a vós é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas. E eu falei, por que, Senhor? Ele disse, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não se convertam. Mas então o Senhor não quer que se converte? Ele falou, não, todos não. As ovelhas sim. Vem cá, ele disse, você sabe que na terra tem ovelhas e bodes? Eu não sabia. Eu não entendia muito sobre isso. Vem aqui. Aí ele começou a me explicar. Tem ovelha, tem bode. Um nasceu para salvação, outro nasceu para perdição. Eu falei, então não é para todos se converter. Mas ele nasceu, ele não pode se converter, porque muitos falam assim, mas e se o bode virar ovelha? Quem já ouviu essa frase? Bode não vira ovelha. Uma irmã perguntou para mim assim, mas e se o bode se converter? Bode não se converte. Eu falei para ela, você já viu algum gato? Ela falou, eu já vi gato. Então, ele nasce gato e ele morre tartaruga? Não, ele nasce gato e ele morre gato. Falei, então, nasce ovelha, morre ovelha. Nasce bode, morre bode. Só quem entendeu. A ovelha não se transforma por nada em bode. Não há o que ela faça que ela se transforme em bode. Por outro lado, o bode não se transforma em ovelha. Não há o que o bode possa fazer para se transformar em ovelha. Não tem como. Isso é genético. A verdade é paralela. Deus está lá no céu e Ele fala conosco aqui na terra, mas de um modo paralelo. É genética. Quer entender as coisas de Deus? Olha para uma ovelha. Veja quando a ovelha nasce. Ela nasce ovelha. Fica acompanhando, ela vai crescer ovelha. Acompanha até ela morrer. Ela vai morrer ovelha. Aí você pega e veja o bode nascer. Ele nasce bode. Acompanha ele está crescendo como bode. Mas fica firme, acompanha até ele morrer. Nossa, ele morreu como bode. Claro, isso é genético. O que Deus está falando no espiritual? Que ovelha é ovelha e que bode é bode. A ovelha é para salvação, o bode para perdição. Por isso Marcos 4,12, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Em outras palavras, ele diz, eu não morri para perdoar o pecado desses aí. Quem está entendendo?
Mas Romanos 4:25 diz que ele morreu por nossos pecados. Diga, por nossos. Diga, não de todos. Romanos 4:25. Ele morreu por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Mas aí eu falei, Senhor, por que o Senhor não quer que eles se convertam? Ele disse, você lembra que Paulo disse lá em Romanos 9:22, que são vasos da ira, preparados para a perdição? Como é que eu vou perdoar eles? Como é que eles vão se converter se eles foram preparados para a perdição? Quem entendeu? Então o tema de hoje qual que é, Jaque? Então não se pode banalizar a graça. Por quê? Tem caneta aí? Porque Deus tem um povo exclusivo. Além de ele ser, ainda que ele seja soberano e é Pai, Efésios 4:6, Pai de todos, por todos e em todos, e é. Mesmo assim, Jeremias 18, ele é oleiro. E o oleiro fez um vaso para a honra e fez outro para a desonra. E não há nenhum problema nisso, porque ele é o oleiro. Tá claro? Por isso que eu disse, você precisa entender isso. Conhecer isso. Para você nunca banalizar a graça. O que seria banalizar a graça? O que diz Efésios 2:8? Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. O que seria banalizar a graça? Você achar que Efésios 2:8 é para todos os seres humanos na face da terra. E sair dizendo para todo mundo é salvo. Sabe como que se chama essa doutrina? Essa falsa doutrina? De pensar ou dizer que todo mundo é salvo? Sabe como que se chama essa falsa doutrina? Universalismo. Que é uma heresia. Que é uma falsa doutrina. Você não pode pensar, você não pode ensinar que todos são salvos. Porque nem Jesus falou isso. Nem os profetas falaram isso. Nem Paulo falou isso. A Bíblia é clara de Gênesis, Apocalipse, que existe ovelha, existe bode. Ovelha para salvação, bode para perdição. Então você não pode dizer ou pensar que todo mundo é salvo pela graça de Deus, porque Deus é bom. Alô, Deus é bom? É bom, mas não são todos que são salvos. Alô, só se está claro. Deus, tem caneta aí? Deus tem um povo exclusivo. Deuteronômio capítulo 14, o 5º livro da Bíblia. Abre aí, por favor. Deuteronômio capítulo 14, o 5º livro da Bíblia. Diga comigo, Deus tem um povo exclusivo. Entendendo que Deus tem um povo exclusivo, você nunca vai banalizar a graça. O que é banalizar a graça? Achar que todo mundo é salvo. Pode matar, pode roubar, usa droga, estupra, assassino. Todo mundo está salvo, porque estamos na graça. Isso é uma heresia que os universalistas praticam e creem. Afinal de contas, estamos debaixo da graça. Romanos 6,14. E é verdade. Afinal de contas, Deus é bom. Salmo 34. Provar e ver que Deus é bom. Deus é bom, é verdade mesmo. Mas não é porque estamos debaixo da graça. Não é porque Deus é bom que os bodes serão salvos. Alô? Pegou essa? O 5º livro da Bíblia, Deuteronômio capítulo 14, versículo 1 e 2. O 5º livro da Bíblia, Deuteronômio capítulo 14, versículo 1. Diz assim. Um livro da lei, hein? Deuteronômio 14, 1. Vós sois filhos do Senhor vosso Deus. Não fareis incisão alguma no vosso corpo, nem rapareis o cabelo em honra de algum morto, pois sois povo santo ao Senhor vosso Deus. O Senhor vos escolheu dentre todos os povos que há na face da terra para lhe serdes o seu povo próprio. Opa, então quer dizer que existem vários povos, mas um povo foi escolhido por Deus. Está claro ou não está claro? Então diga comigo. Diga, Deus tem o seu povo exclusivo. Diga, Deus tem um povo exclusivo. Não é que ele tem o seu povo, Deus tem um povo. Eu tenho até um louvor em graça. Deus tem um povo escolhido. Para quem não sabe, existe um povo
que foi predestinado por Deus. Eu faço parte deste povo, porque eu fui chamado, porque eu fui escolhido, predestinado por Deus. Se eu não tivesse sido chamado, eu não faria parte desse povo. Se eu não tivesse sido escolhido. Então, Deus tem um povo exclusivo. Eu estou lendo o livro da lei de propósito. Porque a Bíblia tem dois modos de entender a Bíblia. Pela letra e profeticamente. Pela letra, diz respeito ao povo de Israel. Vós sois o povo, blá, blá, blá. Esse aqui é o povo de Israel, os judeus. Pela letra. Profeticamente, cabe a nós também, porque nós não somos povo de Deus. Em graça, em Cristo, não fomos comprados pelo sangue de Jesus. Então, profeticamente, diz a nosso respeito. Diga pela fé, diga, Deus tem um povo exclusivo. Bom, na lei, diga, na lei, Deus tinha um povo exclusivo. Digam, e na graça? Efésios capítulo 2, abra sua Bíblia, por favor. Na lei, Deus tinha um povo exclusivo, eu mostrei agora. E na graça? Efésios 2, versículo 11. Vamos fazer uma breve leitura aqui. Efésios 2, verso 11. Na lei, Deus tinha um povo. Eu mostrei Deuteronômio 14, verso 1 e 2. E na graça? Deus tinha um povo na lei, mas e na graça? Efésios 2, verso 11. Paulo falando, portanto lembrai-vos de que vós quem? Com quem que ele está falando? Conosco os gentios. Então ele disse, Efésios 2,11, lembrai-vos de que vós outrora erais gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. O que Paulo está falando? Os judeus circuncidavam, e por isso eles eram chamados de filhos de Deus. Vocês gentios não circuncidavam, então vocês não eram filhos de Deus. Ficou claro? É isso que ele está falando. Verso 12. E que naquele tempo, qual tempo? Diga, na lei. Efésios 2,12. Naquele tempo, estáveis sem Cristo. Olha lá, separados da comunidade de Israel. Para aí. Então o gentio não era povo. Está claro? Separados. Efésios 2,12. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e gentios, que significa estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Esse era o quadro dos gentios, que somos nós. Nós não somos judeus. Nós não somos o povo escolhido de Deus. O povo escolhido de Deus é os judeus. Está claro aí? Efésios 2,13. Mas agora, diga bem forte, agora em Cristo Jesus. Não é agora no ano de 2020, no século 21. Agora em Cristo. Eu não cantei aqui, ó. Não dependeu de mim para que eu estivesse em Cristo. Agora em Cristo. Porque se não tivesse em Cristo, estava perdido. Não era filho, não era salvo, não era nada. Como não era antes. Está claro? Então Efésios 2,13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavam... Como é que os gentios estavam diante de Deus? Longe. Para não dizer separados. Porque estava. Não era judeu. Está claro? Efésios 2,13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, o que aconteceu? Chegasse perto. Por quê? Fomos reconciliados. Diga, papai. Que maravilha, hein? Eu estou te mostrando que Deus tem um povo exclusivo. Entendendo que Deus tem um povo exclusivo, não se pode banalizar a graça. Deus é bom? É. Mas todo mundo na terra é salvo pela graça de Deus? Só porque Ele é bom? Não, porque aí vai chocar a doutrina. Vai dar conflito. Porque Deus tem filhos preparados para a perdição. Se você falar que todo mundo é salvo, vai conflitar. Por isso que, alô, tem caneta aí? Por isso que o universalismo é uma falsa doutrina. Efésios 2, verso 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Pois Ele quem? Cristo. Ele é a nossa. Nossa de quem? Dos judeus e dos gentios. Efésios 2,14.
ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, diga, judeus e gentios, o qual de ambos os povos fez um. Então você, judeu, que se gloria na lei, agora nós somos um diante de Deus. Eu não aceito, bom, você não aceita é outra história, mas a Bíblia diz que nós somos um. É assim que Deus nos vê. Amém? Não é como eu interpreto, é como está escrito. Efésios 2,14. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um e destruiu a parede de separação, a barreira de inimizade que estava no meio. Porque judeu e gentio não se davam. Lembra de João 4? O que a mulher samaritana falou para Jesus? Judeu e gentio não se dão. Judeu não se dá com samaritano. Samaritano é gentil, não é judeu. A mulher disse, eu não sei porque você está conversando comigo, me oferecendo água, porque judeu e samaritano não se dão. Era judeu e gentil, era separado. João capítulo 4. Então, Efésios 2,14. Cristo é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, destruiu a parede de separação, a barreira de inimizade que estava no meio, desfazendo na sua carne a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois. Quais dois? Judeus e gentio. Criar dos dois um novo homem, que Paulo disse em 2 Coríntios 5,17, que agora é uma nova. Quem agora está em Cristo, nova criatura é, para em si mesmo dos dois criar um novo homem, fazendo a paz. Efésios 2,16. E pela cruz, não pelo jejum, não pela oração, não pela campanha, não pela corrente, e pela cruz, reconciliar judeus e gentios, ambos com Deus, em um só corpo, matando com ela a inimizade. Acabou a briga de judeu e gentio. Somos um em Cristo. Vocês estão percebendo como que o apostolado é claro? Ninguém sabia disso. Jesus morreu na cruz, Jesus ressuscitou, apareceu aos discípulos, mas ninguém sabia disso. Jesus foi para o céu, ninguém sabia disso. Paulo foi arrebatado, ele falou para ele, agora não tem mais judeu e gentio, hein? Agora os dois são um. Por quê, Senhor? Quando eu morri na cruz, eu reconciliei ambos. Quem está entendendo? Efésios 2, verso 17. E vindo ele quem? Cristo. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe, que é o gentio, e aos que estavam perto, que é os judeus. Está claro aí? Efésios 2,18. Pois por ele, ou seja, em Cristo, judeus e gentios, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim, gentios, já não sois mais estrangeiros, como era na lei, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, e agora vocês, gentios, pertencem à família de Deus. Graça e paz, abençoados. Filhos de Deus. Olha que notícia boa. Porque o gentio não seria salvo. E para quem não seria salvo agora pertence à família de Deus? Então diga comigo, não se pode banalizar a graça. Porque Deus tem um povo exclusivo. Diga, um povo na lei, os judeus. Um povo na graça. Diga, a igreja. Não vou nem falar os gentios. Porque o judeu em Cristo também faz parte da igreja. Tá claro? Porque a igreja não tem povos, raça, tribos, línguas. A igreja são homens e mulheres que foram comprados pelo sangue de Jesus. Apocalipse 5, independente de raça, tribo, língua, são reis e sacerdotes. Então diga comigo, a graça é para um povo exclusivo. Fala para o seu irmão, não se pode banalizar a graça. Diga para ele, porque não são todos que são salvos. Só se ficou claro. Mateus 26, 28, Jesus diz o quê? Sangue que é derramado por muitos. Fala para o seu irmão, não se pode banalizar a graça. Abre Romanos 9 agora, por favor. Não se pode banalizar a graça. Romanos 9. Vamos ver na Bíblia por que não se pode banalizar a graça
Porque a graça, ela é destinada a um povo exclusivo, escolhido, eleito, predestinado. Contanto que você entenda que não é para todos. Romanos 9:11, vamos ver isso na Bíblia. Porque se estiver escrito, eu creio. Romanos 9:11, confere aí. Romanos 9:11. Contudo, Paulo falando, não tendo eles ainda nascido. Eles quem? O contexto diz a respeito de Jacó e Esaú. Eles não tinham nascido ainda. Eram gêmeos. Estava no ventre. O pai era Isaac. A mãe era Rebeca. E a Rebeca estava grávida, né? E de gêmeos. E não tinham nascido ainda. Romanos 9:11. Contudo, não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal. Agora você vai entender, né? Então quer dizer que eles não tinham nascido ainda. Não. E não tinham nem feito bem, e nem matado ninguém, assaltado. Não tinha feito mal. Não tinha feito... Alô? Não tinha feito nenhum mal aqui na terra. Quem pegou essa? Porque um dos dois aí tinha sido expulso do céu. E eu não falei que parte dos que foram expulsos do céu são revestidos em carne, porque foram lançados aonde? Aqui na terra. Olha o Esaú, vai aparecer aqui agora. Quem é Jacó? Olha, a terça parte, Apocalipse 12, a terça parte, uma parte de três, a terça parte foi expulsa do céu. Essa terça parte se dividiu. Já expliquei, principado, potestade e também filhos da perdição, que são os bodes. As duas partes que não foi expulso do céu, olha o Jacó se revestindo em carne aqui, ó. Olha eu aqui, olha você aí, ó. Fala pro seu irmão, porque os filhos participam de carne e sangue. Diga, os anjos participam de carne e sangue. Diga, tanto os que foram expulsos, como os que não foram expulsos. Diga, Hebreus 2,14. Eles participam de carne e sangue. Quem é que sabe disso, hein? Ninguém fala isso. Tá claro ou não tá claro? Agora, é verdade que nem todos os anjos que ficaram lá no céu serão revestidos de carne. Miguel nunca será. Gabriel nunca será. Alguns arcanjos se revestem em carne. Alguns. Mas Gabriel nunca vai se revestir. Miguel nunca vai se revestir. Alguns querubins se revestem em carne. Alguns serafins são anjos de adoração. Alguns se revestem. Eu conheço tantos querubins aqui na terra revestidos em carne que adora a Deus. Você nem imagina. Tem uma voz que você fala, nossa, uma voz... Parece um anjo cantando. Não é que parece, é. Não é que parece. Você conhece? Alô? Você já viu algum homem ou mulher cantando que parece anjo? Aquela voz exímia. Quem já viu? Nossa, parece um anjo cantando. Não é que parece. Fala pro seu irmão. É. Com a única diferença que está revestido em carne. Por isso que Paulo diz para não conhecer ninguém segundo a carne. Senão você não vai entender. Você não vai enxergar isso nunca. Se você conhecer segundo a carne, você vai falar, você acha que aquele gordão lá é um anjo? Quem? O Alvin Slaughter? Putz, aquele é um dos melhores, meu. Se você olhar para a carne, é um gordão, né? Mas ouve a voz. Holy, holy, holy. Faz quase 30 anos que eu ouço esse CD. Já furou, já quebrou, já comprei outro. Eu não tiro do meu carro. O carro fica no CD lá 3 meses do carro. Quem é que não gosta de ouvir um anjo cantando? Quem é que não gosta? Romanos 9:11. Contudo, não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de quem? Então quer dizer que Deus tinha um? Deus tinha um Jó 42:2, é isso que ele tinha. Deus tinha um Jó 42:2. Bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos. Ele tinha um Isaías 46:10 lá. Farei toda a minha vontade e o meu propósito subsistirá. Ele tinha um propósito. E esse propósito foi revelado a Paulo.
O primeiro a saber disso, hein? Hoje eu sei, você sabe. Mas Paulo foi o primeiro na terra a saber, há mais de 2000 anos atrás, que Deus tinha um propósito. E qual era o propósito? Está revelado aqui no apostolado. Olha lá, ó. Romanos 9:11. Contudo, não tendo eles ainda nascido, nem feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme. Porque o propósito de Deus não podia mudar, não podia ser alterado. Jó 42:2. Não podia ser frustrado. Versão atualizada, impedido. Não pode, é Deus, é propósito de Deus. Quem que vai atrapalhar o propósito de Deus? Ah, eu não quero, eu não aceito. Deus fala, vai para outra igreja, vai lá para o MGA, que lá eles aceitam. Lá eles creem em mim como eu sou. É verdade, mas eu não posso pregar isso aqui. Você lembra dessa frase? Que não... Romanos 9, verso 11. Para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, porque eles não tinham ainda nascido. Eles não tinham nascido. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não das obras. Para que o Esaú e o Jacó não se gloriem. Que eles não tinham ainda nascido. Então Romanos 9, verso 11. Para que o propósito ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Eu vos chamei. Romanos 8, 29 e 30. E ao que chamou. Então o propósito é de quem chamou. Aos que chamou também justificou. Aos que justificou também predestinou. O propósito é dele. Quem é que vai mudar o propósito dele? Nós estamos falando de Deus. Romanos 9, 12. Foi dito a ela, a Rebeca, olha, o maior servirá ao menor, hein? Você não está sabendo desse mistério? O maior servirá ao menor. Como está escrito, amei a Jacó e aborreci a Esaú. E aqui, quem não tem revelação, a primeira coisa que pensa na hora que lê, nossa, então Deus foi injusto. Por quê? Romanos 9:11. Como é que ele amou a Jacó se a Jacó não tinha feito o bem? Não tinha nem nascido. E como é que ele rejeitou a Esaú? O Esaú não fez nada para que ele rejeitasse. Não fez nada? Diga, ele já tinha feito. Quem pegou? Está claro aí? Dá um sinal se está claro. Tanto tinha feito mal que ele foi o quê? Sai daqui. Para nunca mais voltar. O Esaú foi expulso do céu. Tem caneta aí? Escreve aí, ó. O Esaú era um dos anjos que foi expulso do céu. Apocalipse 12, versos 3 e 4. Se você crê na Bíblia, o endereço está aí. Agora te dou o endereço da letra. Mas a revelação está comigo. Porque a letra não fala isso. Está claro ou não está claro? Então escreva a revelação. Porque a Bíblia você já tem. Escreva a revelação. O Esaú era um dos anjos que tinha sido expulso do céu. Junto com Lúcifer. Apocalipse 12, 3 e 4. Está claro ou não está claro? Romanos 9, 13. Como está escrito, amei a Jacó, aborreci a Esaú. Então vocês estão entendendo por que Deus amou a Jacó? Porque o Jacó não fez parte da rebelião. Ficou quietinho lá. E por que Deus aborreceu o Esaú? Porque o Esaú... a luta continua, companheiro. Vamos lá para fazer greve. Vamos fazer a greve e tal. Aí... O Esaú, ele era da esquerda. É só você ler Mateus 25. Você quer que eu leia agora? Abre aí Mateus 25. É só você abrir. Não, abre aí. Se tiver escrito. Mateus 25, abre aí, ó. Abre aí para você ver. Deixa o Romanos 9 que eu já volto. Abre aí. Mateus, deixa eu ver se minha Bíblia tem Mateus 25. Porque se tiver escrito eu vou crer. Achei. Mateus 25. Aqui, olha só. Versículo 33. Mateus 25, 33, Jesus disse: Ele porá as ovelhas à sua direita. E o Esaú... não, aqui está escrito os bodes, aqui não está escrito Esaú, né?
que não tinha sido revelado ainda. O mistério estava oculto. Então, Mateus 25, 33. Ele porá o Jacó, aqui não fala Jacó, porque o Paulo nem estava na história ainda. Aí era chamado das ovelhas. Alô? Ele porá as ovelhas à direita. Nós somos da direita, tá claro aí? Mas os bodes à esquerda. A luta continua, companheiro. A luta continua, só for na cadeia, né? Da esquerda. Ixi, essa escapou. Ué, não está escrito, Reinaldo? Está escrito que os bodes são da esquerda. Não foi eu que falei, foi Jesus. Escapou. Deus revelou, eu falo mesmo. Deus revelou, você quer que eu faça o quê? Bom, então volta lá para o Romanos 9. Nossa, esse negócio de bode ser da esquerda, hein? Senhor, que mistério é esse, hein? Quem é a ovelha aqui? Então diga, Mateus 25, 33. As ovelhas da direita. Diga os bodes da esquerda. Não, está escrito ou estou inventando? Agora interpreta como você quiser, né? Mas ninguém pode falar que não está escrito. Romanos 9, volta aí. Romanos 9, verso 13. Como está escrito, amei a Jacó e aborreci a Esaú. Que diremos, pois? Não, o que você vai me falar? Deus amou a Jacó, aborreceu a Esaú, eles não tinham nem nascido, nem feito bem nem mal. Você vai falar o quê? 14. A injustiça da parte de Deus? Quantas vezes eu já ouvi? Então se Deus predestinou uns para salvação e o outro para perdição, então Deus foi injusto. Quem é você para falar que Deus foi injusto? Quem é você? Você foi feito. Você não é criador. Você foi criado. Quem é você para falar que Deus foi injusto? O barro. Você é barro. O oleiro é um só. Quem é você para pensar? E pior, para falar que Deus foi injusto porque ele amou a Jacó e aborreceu. Quem é você para falar isso? O Espírito Santo está me falando. Uma pessoa que não respeita Deus, que não tem o temor de Deus. Um teólogo cheio de letra, mas vazio da revelação do Espírito Santo. Chega a acusar e dizer para a igreja, você acha que Deus seria injusto? Deus ama todos. Jesus morreu por todos. Mentira! Ele disse em Mateus 26, 28 que o sangue dele seria derramado por muitos e não por todos. Pastores mentirosos que enganam o povo de Deus. Parece que tem vergonha da Bíblia. Parece que tem vergonha do que Deus fez. Deus fez e daí? Ele amou Jacó e aborreceu Esaú. E qual o problema? Qual o problema? Você está com vergonha do que Deus fez? Você é advogado de Deus? Você quer defender Deus? Você está com vergonha de Romanos 9? Alguém tem vergonha do que Deus fez? Eu posso ler Gênesis 1, verso 1. No princípio fez Deus os céus e a terra. Aí você não tem vergonha, né? Aí não tem problema. Aí você chega em Romanos 9, aí você tem vergonha. Não, porque se eu for falar na igreja que Deus amou um e não amou outro. Mas Deus fez isso. Você está com dó de Deus? Está com vergonha do que Ele fez? Quem está entendendo? Diga Deus. Assim não. Diga Deus. Não, assim não. Diga Deus. Diga Deus amou a Jacó. E aborreceu a Esaú. Diga Deus. Ponto final, irmão. Acabou a discussão. Acabou a contenda. Acabou debates teológicos. Acabou. Porque foi Deus. Acabou. Tem debate. Você pode não concordar comigo, você pode não gostar de mim, mas você, se você é uma ovelha, um filho de Deus para salvação, você não pode nunca nem pensar e nem falar do que Deus fez, não está certo. Você não pode falar isso. Só se for um ignorante, que não conhece a Bíblia. Porque nem ímpio fala isso, hein? Nem ímpio fala que Deus foi injusto. Porque ele é o oleiro. E ele pegou o barro
Um ele fez um vaso, o outro ele fez uma tigela, o outro ele fez um prato. Ele é o oleiro e ele fez o que quis fazer com o barro. Tá claro? Agora, te expliquei por que ele amou a Jacó. Porque essa revelação ninguém tem. A letra não fala isso. Tem que ter o pleno conhecimento e a revelação do Espírito Santo para entender que ele amou a Jacó por causa de Apocalipse 12. Que Jacó era um dos anjos que não foi expulso do céu. E ele aborreceu Esaú por causa de Apocalipse 12. Que Esaú foi um dos anjos que foi expulso do céu junto com Lúcifer. Agora você entende por que ele amou a Jacó e aborreceu Esaú. Pronto, agora está claro, está explicado, né? Não dá para falar mais que ele foi injusto, né? Romanos 9,14. Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? Digam todos bem forte, de maneira nenhuma. Fala pro seu irmão, você acha que eu sou louco de pensar que Deus foi injusto? Fala pro seu irmão, Deus não foi injusto. Diga, Ele é soberano. Que diremos, pois, Romanos 9,14, a injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma, porque ele mesmo disse a Moisés, olha Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, hein? Você precisa me conhecer melhor, hein, Moisés? Poder está comigo, hein? Mateus 28,18, me foi dado todo o poder nos céus e na terra. Compadecer-me-ei de quem me compadecer e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. E qual o problema, Moisés? Qual o problema? Nenhum. Está claro ou não está claro? Ou você vai entrar numas com Deus? Ele dá um sopro, você desaparece. Não é? Se ficar falando muito, ele desliga um fiozinho aí, você não dura mais meia hora. Cuidado, hein? Mateus 4. Não tentarás o Senhor teu Deus. Dá para não ficar falando muito besteira aí, que ele desliga um fiozinho, hein? Mateus 28,18. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Está com ele. Romanos 9,15. Pois ele disse a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Aí Paulo, assim pois, então, não depende de quem quer. Diga, claro que não. Claro que não. E aquelas mensagens lá, quem quer aceitar Jesus para ser salvo, hein? Hã? Como é que fica agora, hein, pastor? Aqueles apelos que você fazia ou faz ainda, né? Quem quer aceitar Jesus para ser salvo? Não, só tem duas sementes na terra, a ovelha e o bode. A ovelha, Jesus já deu a vida eterna, João 10,28. A ovelha, Jesus disse, as ovelhas ouvem minha voz, João 10,27. Mas os bodes, eles não vão querer aceitar Jesus, porque Romanos 8,5 e 9. Quem não tem o Espírito não é dele. Quem não tem o Espírito é o bode. Então como é que o bode vai aceitar? Ah, mas a ovelha vai aceitar. Não, ela não vai aceitar, ela já é dele. Ela já foi comprada, ela já foi reconciliada, ela já é salva pela graça. Não existe quem quer aceitar Jesus, porque a ovelha já foi comprada e salva. O bode não foi e nunca será. Está claro ou não está claro? Não existe apelo. Quem que inventou apelo, hein? Está apelando, hein, pastor? Quem é que inventou apelo? Ah, lê a Bíblia e vê se Paulo fez apelo para alguém. Quem crê na Bíblia? Lê a Bíblia e vê se Paulo fez apelo para alguém. Diga bem forte. Diga assim, e como que Paulo fazia? Eu sou Paulo agora, tá? Eu vou chegar. Eu sou Paulo. Olha como que o Paulo fazia. Graça e paz, irmãos em Cristo. Portanto, agora nenhuma condenação há em vocês que estão em Cristo Jesus, porque agora quem está em Cristo é uma nova criatura. E por isso, pela graça, são salvos. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Vocês são salvos pela graça. Era assim que Paulo fazia. Quem pegou? Lê a Bíblia, irmão, lê a Bíblia. Paulo nunca perguntou quem quer aceitar Jesus. Ele falava para as pessoas o que Jesus tinha feito por elas. É diferente.
Está claro ou não está claro? Romanos 9:16. Assim, pois, não depende do que quer, nem do que corre, mas de quem que depende, hein? De Deus. Por que depende de Deus? Diga comigo. Porque ele não quis salvar o bode. Diga isso. Então, para o bode ser salvo, depende de quem? De Deus, mas ele não quis. Está claro ou não está claro? Mas ele quis que as ovelhas fossem salvas. Então, dê a ele uma salva de palmas agradecendo. Porque você é ovelha, você é salvo pela graça. Então, feche os olhos por um instante. Levante a mão direita. E diga: obrigado, Espírito Santo, por me ensinar, através do apostolado, a respeitar os propósitos de Deus. Obrigado, Espírito Santo, por me guiar em toda a verdade, por me ensinar todas as coisas, por testificar em meu espírito, por me ensinar a verdade como ela é. Obrigado, Espírito Santo, por me ensinar a entender os propósitos de Deus. E não fica com aquela humildade fingida não, tá? Não fica com aquela humildade fingida. Nossa, ele morreu, ele era um bode, coitadinho dele. Ah, você está com dó, leva para casa então, abençoado. Isso é humildade fingida. Ovelha é ovelha, bode é bode. Ovelha nasce para salvação, bode nasce para perdição. Acabou, ponto final. Não é para você ficar com dó de ninguém, é para você entender o propósito de Deus. É para você entender a Bíblia. Por isso mesmo que Deus te deu o Espírito Santo, para você entender a palavra dele. Diga comigo: Deus me deu o seu Espírito para que eu entenda a sua palavra. Então diga: graças a Deus estou entendendo. Abba, Pai. Eu vou terminar aqui mais uns 2 minutos, vou continuar na segunda parte, tá? Porque não vai dar tempo, o Espírito Santo deu uma revelação, não vai dar tempo de falar tudo. Tá? Qual o tema, Jaque? Não se pode banalizar a graça de Deus, parte 1. Tá? Vou fazer a parte 2 também para terminar esse assunto, senão eu vou aqui até meia-noite, tá? Aí o culto online até meia-noite, aí o governo manda pagar, desligar a força aqui. Romanos 9:16, estou terminando. Assim, pois, não depende do que quer, nem do que corre, mas Deus se compadece. Está claro ou não está claro o verso 16, hein? Depende de quem? Depende de quem? Não dependeu de mim para que eu fosse salvo. Salmo 103. Eu sei que ele me fez ovelha e povo seu. Efésios 1:4. Me escolheu antes que tudo existisse. Se tiver escrito, eu canto. Estou cantando o que está escrito, abençoados. Romanos 9:17. Porque diz a Escritura, em outras palavras, está escrito. Romanos 9:17. Diz a Escritura a Faraó: olha, Faraó, se você não sabe, para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Quer um exemplo disso? Quem na terra não sabe de Faraó? Quem que não sabe? Já fizeram filme, já fizeram novela, já fizeram teatro, já colocaram no cinema, já fizeram desenho animado, já colocaram no gibi. É ou não é verdade? Se cumpriu, ó. Para que em toda a terra o Faraó ficasse conhecido como aquele a quem Deus levantou para o endurecer. Ele se compadeceu de Moisés, mas endureceu a Faraó. Está claro ou não está claro? Romanos 9:17. Diz a Escritura a Faraó: para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, olha a interpretação de Paulo. Isso aqui é a interpretação de Paulo, tá? Romanos 9:18. Logo, pois, ele se compadece de quem quer e endurece a quem quer. Está claro ou não está claro? É só ler Romanos 9:18. 19. Sempre tem alguém do contra, né?
Dir-me-ás então, então, se é ele que amolece, ele que endurece, Romanos 9,19. Sempre tem alguém para falar isso, né? Então por que ele se queixa ainda? Pois, quem resiste à sua vontade? Engraçado que você quer questionar Deus, né? Acho engraçado em você, né? Você, cheio de perguntas, né? Estava indo tão bem, né? Quer questionar Deus. Mas tem uma para você, tá? Tem uma para você. Romanos 9,20. Mas homem... Às vezes pode ser mulher também, né? Quem és tu que a Deus replicas? Uma outra versão. Quem é você para contender com Deus? Uma outra versão ampliada. Quem é você para questionar a Deus? Não, porque o cara aqui foi folgado, né? Olha o verso 19. Então essa é igual o Paulo está falando, que é ele que se compadece e ele que endurece. Aí o cara é folgado. Olha o 19. Então por que ele se queixa? Por quê? Quem é que resiste à sua vontade? Questionou. 20. Mas ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Dirá, se você não sabe, você foi formado por Deus, tá? Dirá coisa formada ao que a formou. Por que me fizeste assim, hein? Cabeçudo, orelhudo, orelha grande, narizão de tucano, grandão com 2,30 m. Para entrar num fusquinha fica difícil. Baixinho, 1,50 m. E por aí vai. Por que me fizeste assim? O ser humano não é assim? Olha o narizão que eu tenho também. Negro, branco, fêmea, macho. Você vai perguntar para Deus por que ele te fez assim? Você vai perguntar para Deus. Você não tem mais o que fazer, não? Por que você não vai orar, hein? Vou te dar uma dica, vou te ajudar. Tá? Marcos 12,30. Amarás o Senhor teu Deus todo o teu coração, toda a tua alma, de todo o teu entendimento, todas as tuas forças. Para de questionar Deus. Por isso que você não cresce em graça. Porque você fica só patinando. Muitas perguntas. Mas por quê? Mas por quê? Mas aqui, ó, por quê? Mas por quê? Por isso que você não cresce, você fica só questionando. Jesus disse para Tomé, ô Tomé, você estava indo tão bem, meu. Bem-aventurado quem não viu e creu. Em outras palavras, para de questionar, para de perguntinha. Se tiver escrito, eu creio. E isso te basta. Aí você vai crescer. Aí você vai parar de patinar e vai crescer. Aí você vai crescer. Você imagina quando Deus veio me revelar a graça se eu ficasse questionando ele. Eu, filho de pastor, que cria em livre-arbítrio, já tinha feito um monte de batismo, e santa ceia, e unção com óleo. Você imagina se eu fosse questionar ele quando ele veio me revelar a graça? Se ele ia revelar. Ele não ia. Ele ia falar assim, você está duvidando de mim? Você está achando que eu estou mentindo para você? Quando eu disse pela boca de Paulo que eu te escolhi antes da fundação do mundo? Efésios 1,4. Você está achando que eu estou mentindo para você? Quando eu disse que nenhuma condenação agora há em você? Romanos 8. Você acha que eu ia ficar questionando com perguntinha, abençoado? Foi daí que saiu. Foi daí que saiu. Senhor, se estiver escrito, eu creio. Tem mais alguém aqui? Eu não questiono, eu creio. Estou terminando, hein? Só mais 2h30 só, aguenta aí. Deixa eu ver meu horário aqui. Uns 3 minutos, tá? Romanos 9, verso 21. É uma pergunta que Paulo fez para quem questionou a Deus. Romanos 9, 21. Paulo falou, ou não tem o oleiro, fala para o seu irmão, o oleiro é Deus, tá? É Jeremias 18, tá? Romanos 9, 21. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro? Fala para o seu irmão, o barro somos nós. Você vê que Paulo era um profeta, tá? Então ele falou de um modo profético. E eu estou interpretando o que ele falou. Amém?
Romanos 9, 21. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa. Fala para o seu irmão aí, a mesma massa é a mulher. Para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro vaso para desonra. Fala para o seu irmão aí, ó, através da mulher nasce a ovelha e o bode. Dá um sinal que está entendendo. Paulo falou profeticamente, eu estou interpretando. Quem não tem interpretação, quem não está debaixo do apostolado, não entende o que ele está falando. Mesma massa? Que massa? Massa de pedreiro? Argamassa? Tem que estar debaixo do apostolado para entender a graça, tá? Para terminar. E o que você vai dizer, hein? Romanos 9, 22, vou terminar no 24. E o que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira, já expliquei porque que ele ficou irado, porque houve uma rebelião nos céus e chegou ao ponto de expulsar Lúcifer de lá com a terça parte dos anjos. Tá claro ou não está claro? E por isso Deus ficou irado. Romanos 9, 22. E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia. Somos nós, preparados de antemão para a glória dos... Março de 1997, a segunda música que eu fiz, por tema Vaso de Misericórdia, saiu daqui, ó, quando Deus estava me revelando a sua soberania. Romanos 9, 23. A fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para... 21, vaso da ira preparado para a perdição. 23, vaso de misericórdia para a glória já dantes preparou. Diga para o seu irmão, propósitos diferentes. 24, os quais somos nós, a quem chamou, não só dentre os judeus. Nós somos judeus? Mas não tem problema. Romanos 9, 24. Os quais somos nós, a quem chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Digam graças a Deus, Abba Pai, e a sua melhor salva de palmas, que eu vou continuar na segunda parte em breve. Me aguarde, hein? Graça e paz, graça e paz, graça e paz.